permaneça em nossos corações. Aqueles eram dias difíceis, semelhantes a estes. Hoje, como nos dias passados, os homens sofrem as mesmas necessidades, diferenciadas pelas circunstâncias de tempo. Ele, no entanto, é a solução. A melhor solução para as intricadas angústias universais. Aqueles eram dias venturosos. Dias em que a luz do mundo aportou na terra, iluminando as nossas vidas. Vive-se hoje a hora da grande transição e as sombras se adensam. Antes dele, um pouco, 1.300 anos antes, chega-nos à terra o legislador hebreu Moisés, trazendo uma direção nova ao povo. E após ele, Moisés, vão seguir 16 profetas, todos eles falando da vinda dele. Chamado os 4 grandes profetas, aqueles que vão dar mais ênfase, vamos ter Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses 4 vai dar mais ênfase a esse Jesus que nós conhecemos. Esse Jesus que se apresenta como Cordeiro de Deus, libertador por excelência. E aí, antes dele, 400 anos, a boca profética ali se cala. Não tem nenhum profeta que fala mais nada para aquele povo. E eles se encontravam angustiados, como que querendo uma resposta dos céus. E Amélia Rodrigues vai dizer que o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. Aceitando como berço o reduto mínimo de uma estrebaria, elaborou desde o primeiro momento a profunda lição da humildade, para inaugurar um reinado diferente entre nós, as suas criaturas. E não se afastou jamais da direção inicial assumida, a de servos de todos. Ele chega, silencioso, pulcro, e fica. Reúne a malta dos aflitos e os agasalha ao próprio peito. Nada solicita, coisa alguma exige. Libertador por excelência, canta o hino da verdadeira liberdade, ensinando-nos a libertar-nos dos elos inferiores que emanam das nossas vidas, das nós que somos suas criaturas. Embosca-se na carne, mas é sol de incomparável luz, clareando o fulcro dos librinos. Ao suave balido da sua mansa voz, acordam as esperanças e se levantam os ideais esquecidos. Ao forte clamor do seu verbo, ergue-se os dias e as horas do futuro vibram, aprofundando no cerne do mundo a humanidade feliz do porvir. Admoesta e ajuda. Verbera rigoroso e socorre. Aceita a oferenda do amor, mas não enclausura a verdade nas paredes do suborno. Rei Celeste, comparte das necessidades dos pecadores e vive entre eles. Senhor do mundo, causa anterior existente, deixa-se confundir na turba, na multidão que em fúria busca o amor, sem saber identificá-lo. Entre os sofredores, canta as mais eloquentes expressões que o homem jamais ouviu. As suas boas novas são orquestradas pelas musicalidades espontâneas da natureza no cenário das primaveras e dos verões, nas aldeias e no lago, no coração exuberante da terra em crescimento. É assim que Amélia Rodrigues vai nos apresentar as boas novas no livro Primícias do Reino, da psicografia do embaixador da paz, Divaldo Franco. No livro Pensamento, Pascoal vai dizer que Jesus Cristo é o objeto central de 2 testamentos. No primeiro, como esperança. No segundo, como modelo.
Ninguém sintetizou com igual sabedoria a regra áurea da felicidade como ele fez. Todos quantos lideraram as massas agarraram-se ao poder e à dominação arbitrária. Ele não. Viveu ensinando pelo exemplo, pacífico e pacificador, amando sempre. Estatuiu o amor como sendo o zênite e o nade da vida. E ao fazê-lo, mudou as estruturas da ética, da cultura, da civilização. Jesus dividiu a história e fez marco limite de todos os tempos o amor, que é o meio, a origem e o fim de todas as realidades, de todas as vidas. Os Espíritos vão dizer, na questão 629, que a moral é a regra do bem proceder e torna-se uma sequência de valores onde o homem encontra a paz de consciência. Todo o Evangelho de Jesus fundamenta-se na educação dos seres humanos. Portanto, é uma escola divina de moralidade. Para a criatura humana que começa-se a educar na regra moral do Evangelho, primeiro há a dificuldade de assimilar os conceitos então apresentados, então vigentes. Até hoje, até nos nossos dias, nós falamos muito e vivenciamos pouco. Daí Kardec dizer que nós temos 3 condições: vivência, aplicação e transformação da mensagem do Senhor. Então se opera no íntimo essa vivência para ocorrer a transformação. E isso se torna tranquilo a partir do momento que a cada dia vamos vivenciando um ensino do Mestre, de forma consciente. E vai dizer que não há nesse mundo outro código moral mais perfeito que o do Evangelho de Jesus. Porque ele não só nos ensinou pelo costume, mas ele vivenciou cada um dos seus ensinamentos. Ele dispôs aos filhos da terra tudo o que poderíamos fazer. Daí a questão 625, que está ali na abertura dessa jornada 16ª dos servos do Senhor. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? A resposta é muito simples: Jesus. E Kardec vai fazer um adendo. Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. O Cristo uniu teoria e prática, sem alterar nem violentar qualquer condição dos seres humanos. O trabalho de Jesus é paciente. Há milênios ele vem emboscado em nos fornecer as energias necessárias para operar, através das suas mãos amorosas, a nossa transformação, auxiliando-se da nossa edificação com normas elevadíssimas, fazendo-nos entender que só o amor liberta. O homem, pela sua própria disposição, já encontra caminhos para escolher fazer o bem. Então, o homem procede bem quando tudo faz pelo bem da humanidade. Assim, tudo que vivenciamos das leis divinas a serviço moral do Cristo vai sequencialmente transformando a nossa vida, mesmo que tenhamos sofrimento. Estabelecidos na fé, estribados na moral, na regra do bem proceder, a dor se transforma em confiança. A confiança vai transformar em fé. A fé em certeza. E fechando isso tudo com o amor, vamos trazer felicidade para as nossas almas. No Livro dos Espíritos, na introdução, no item 6, no resumo da doutrina dos Espíritos, Kardec vai dizer que a moral dos Espíritos superiores, como a do Cristo, se confunde nessa máxima: fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal, a conduta de bem proceder, até nas menores ações. Ele chega e começa a anunciar o seu Evangelho. O primeiro e mais longo sermão, muito conhecido de todos nós, o Sermão do Monte, que muitas pessoas acham que são apenas as bem-aventuranças, mas o Sermão do Monte é os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Mateus, o mais completo. E a hora que ele termina de enumerar as bem-aventuranças, ele se dirige em particular àquelas almas queridas que o acompanhavam, e ele vai dizer uma frase peculiar: vós sois o sal da terra.
Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado e pisado pelos homens. Jesus, mestre por excelência, em sua arte de ensinar, sempre se utilizava de exemplos simples e ele embasava todos os seus ensinamentos. Por que o sal? O que tem de especial para ele dizer aos discípulos e a nós na atualidade que nós somos o sal da terra? O sal é um mineral encontrado em toda parte do globo. Mais profusamente nos mares, oceanos, nós encontramos na terra e encontramos no nosso organismo. Ele é fundamental na constituição do nosso organismo físico. Tanto é que se alguns de nós temos a chamada pressão alta, geralmente temos uma hipertensão derivada do excesso de sódio. Ou quem tem a hipotensão, baixa pressão, derivada da escassez de sódio. Então, até no nosso organismo, o sal é essencial para dar equilíbrio. Então, sal da terra. O sal é inalterável. Se eu colocar essa água aqui no copo, colocar um punhado de açúcar e jogar um punhado de sal, o que vai prevalecer é o sal. Ele é incorruptível. Ele não se corrompe. Em lugar nenhum que colocar, ele não se altera, não deteriora, não assimila impureza. Nós, a grande maioria de nós, conhecemos ele como tempero. Antigamente, nós vimos conversando sobre coisas bem antigas, usava-se o sal para conservar. E hoje, nós usamos para temperar. Sal da terra. Se faltar o sal em nossas vidas se tornam tediosas. Nós nos tornamos obscuros, sem sentido. Encontramos felicidade em quê? Se não tiver o sal em nossas vidas. O que dá equilíbrio, o que é incorruptível, o que é inalterável. É isso que Jesus queria que nós fôssemos. Incorruptíveis, inalteráveis, diante de tudo que está, que nós tivéssemos a capacidade de ser o sal da terra, o tempero da vida, fazer a diferença, dar sabor à vida. É isso que ele nos convida. E temos dificuldade para alcançar os nossos objetivos através do crescimento espiritual, porque não sabemos usar esse tempero com a lucidez que ele nos convida. Vós sois o sal da terra. Mas se esse sal se tornar insosso, com o que há de salgar? Então ele tem que dar sabor, estar ativo, equilibrado, todos os dias. E ele prossegue no seu discurso dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se esconde em uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire. Assim, tem que colocar ela no candelabro, para que ela brilhe bem alto. Do mesmo modo, brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai, que estás nos céus. A palavra luz tem um simbolismo fantástico. No seu sentido literal, é fonte de energia, que clareia a escuridão. Se desligarmos todas as luzes aqui desse ambiente e alguém acender um fósforo, o que vai prevalecer? A luz do fósforo. Jesus, nessa passagem, ele chama para conceituarmos a potencialidade do Espírito, que todos nós temos. Para adquirir conhecimento e colocar em prática, essa lâmpada sobre o candelabro ilumina, esclarece, irradia as verdades espirituais daqueles que já não se encontram mais nas sombras. O propósito, é um aprendizado natural, constante. À medida que avançamos em nossas jornadas, vamos naturalmente buscando a luz do esclarecimento. Não obstante, seja um processo natural, não podemos esquecer que o Espírito tem um livre-arbítrio. Então nós vamos fazer as nossas escolhas, podendo elas ser sábias, e então conduziremos a bons resultados, ou ao contrário, se for sem discernimento, o seu uso vai nos levar ao sofrimento. Dessa forma, sempre que dependendo de nós, buscarmos o conhecimento para nos melhorarmos, iniciar a tarefa da redenção de nós mesmos, do crescimento espiritual, nós vamos alcançar essa luz do candelabro. Nessa passagem que nós estamos analisando, o mestre ensina que não devemos colocar a lâmpada embaixo do alqueire,
É importante lembrar que em algumas traduções, lâmpadas, ele vai dizer que é candeia. E alqueire não é a nossa medida agrária de terra. Alqueire era um instrumento usado para medir instrumentos secos. Tipo, se hoje nós fôssemos na feira e não tem uma balança, vai usar 1 litro de feijão, 1 litro de farinha. Naquela época usava uma medida de alqueire, para o trigo, para a cevada. Então ele está dizendo que não devemos pegar a candeia e colocar embaixo de um objeto fechado, porque para nada ela vai servir, que é para colocar no mais alto, para que ela possa iluminar. Assim, em outras palavras, a lâmpada foi feita para colocar no mais alto, para ser iluminada. O Evangelho é, pois, a luz de Jesus. Ele é para ser colocado no mais alto, para que possamos iluminar e banhar-nos da sua luz. Essa luz significa ainda a ação de quem despertou para a verdade. Quem sabe o caminho que precisa vivenciar para brilhá-la, colocando no mais alto. E ele completa, né? Para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Quando se questionarmos aos Espíritos o que é o Espírito, ele vai dizer que é a forma, é um clarão, é uma luz. Então, essencialmente, nós já somos luz. Então, quando ele convide que brilhe a vossa luz, é só para despertar aquilo que nós já temos. E quando brilharmos, vamos refletir aquele que nos criou. Daí ele dizer que vamos glorificar o Pai. Porque estaremos refletindo em espírito e em verdade aqueles que nos criou. E vamos estar assim, trabalhando em função desta luz, clareando as nossas consciências em primeiro lugar e aqueles que estão ao nosso redor. Ele vai dizer que não veio destruir a lei, mas cumprir. Qual a lei que Jesus estava falando? Não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Nós falamos que Moisés, um dos mais importantes vultos do povo judaico, teve dupla atuação, a de profeta e a de legislador. Esse aspecto importante que temos a destacar. Há 2 leis distintas na lei mosaica, a divina, decálogo, e a lei civil ou disciplinar. Essa segunda, a civil disciplinar, era ressaltada e apropriada àquela época. Seus costumes, os seus hábitos, e com o tempo ela vai mudando como todas as leis humanas. A lei divina, não, ela não muda. Ele veio instruir a lei divina. Para anunciar a boa nova, Jesus referia a essa, que era imutável. Por isso que ele vai dizer que ele não vem destruir a lei, ele vem cumprir. Ele vem dar prosseguimento àquelas que todos os profetas e Moisés já estavam dando. E ele vai dar prosseguimento de forma diferenciada. Porque ele vai dar prosseguimento numa lei que era rígida, diferente. A primeira questão que ele vai dizer era: tendes ouvido o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: ame o teu inimigo. Ore pelos que vos caluniam e perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz o sol nascer sobre bons e maus, e vir a chuva sobre justos e injustos. Quem ouviu esse chamado do Cristo, aquela época, deve ter pensado, como nos dias de hoje: que ensinamento é este? Como é que ele ensina isso? Afinal, a lei é severa. É olho por olho, dente por dente. Se alguém te prejudicou, tem o direito de cobrar a servícia da mesma intensidade. Como pode ele dizer que eu tenho que amar o inimigo? Kardec vai dizer que essa é uma questão bastante natural, que é a questão da assimilação e repulsão dos fluidos. Eu não vou ter para o inimigo o mesmo afeto que eu tenho para um amigo. Eu não posso receber no mesmo abraço, com o mesmo afeto, um adversário e um amigo, porque ele não é o meu companheiro. Porque é uma simples questão de assimilação e repulsão. Assim que eu torno alguém que não me é querido, eu tenho uma resistência. Mas ele vai dizer que amar o inimigo é não desejar-lhe mal, é não violentar-lhe, é não vingar-se, é dar o bem para quem lhe fez o mal. Então, naquela época, quando eles ouvem esse ensinamento, eles devem ter pensado: isso é impossível.
Não tenho como fazer isso. E aí ele vai dar prosseguimento. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tens? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis de especial? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede, pois, perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Um desafio ousado para aquele tempo e para hoje. 2 milênios a sua mensagem. E o estatuto do reino que ele se refere é amar para adquirir perfeição. Construir a diferença no íntimo para não sermos iguais aos gentios e aos publicanos. É fazer a diferença. É ter o amor natural. Não perguntar qual é o seu credo, qual é a sua cor, qual é a sua nacionalidade. É amar, sem distinção. Afinal, somos filhos de um único Pai, uma única humanidade, caminhando para uma divina idade. E aí ele vai impor o fundamento essencial do novo reino. Instalar na terra o amor. Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, ele vai dizer que o ódio liga-nos pelo laço do sofrimento, ao passo que o amor nos liga pelos laços da felicidade. A morte não nos livra dos inimigos, como também não nos separa dos amigos. Então a lição do amor é a lição primordial de Jesus. Amar. Amar mesmo os inimigos, para instaurar a era da misericórdia, que precederá ao amor real. São os primeiros ensinos desse estatuto que ele vem apresentar. Aparentemente simples, mas poucos até hoje conseguiu vivenciar. E aquele que conseguiu vivenciá-lo, nós destacamos. Os maus, as pessoas que ainda estão equivocadas, elas precisam de bandos para assim ser comandados. Os bons, levanta-se um e segue. A começar pelo Jesus, a começar pelo Cristo. Ele se levanta e a multidão segue. E de lá para cá, grandes vultos, que poderíamos dizer, como foi representada na nossa 65ª Semana Espírita pelos pacificadores. Mohandas Karangashanganji se levanta e todo o povo vai com ele a trabalhar em função da paz. Martin Luther King levanta-se e todos vão com ele para trabalhar em função da liberdade. Uma Madre Teresa de Calcutá se levanta e todo um séquito vai com ela. Uma irmã Dulce. E assim, para fazer o bem, basta um se levantar. O mal faz barulho e assenta a praça. O bem é silencioso. Quando o bem se levanta, todos enxergam que tem que ser por aquele caminho que devemos instaurar. Conviver e amar, mesmo os adversários, é não lhe resistir pelo meio da violência. Ele viveria todo o seu ministério, daria a vida, cumpriria essa lei até os últimos instantes aqui na terra. E ele vai dizer mais: buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais nos virá por acréscimo. Que lição é essa que o Mestre nos dá? Ele encoraja-nos a buscar os valores espirituais, que são eternos, imutáveis, que alimentam a nossa alma, que traz-nos a questão de estarmos com os tesouros da alma dentro de nós. As preocupações do cotidiano, da matéria, é lícito, é natural. Mas essas preocupações devem vir em segundo plano, até porque o Espírito Pascual, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, ele vai dizer sobre a verdadeira propriedade. Ele cita que aquilo que o homem encontra ao chegar aqui na Terra, ele deixa ao partir. Que ele goza somente enquanto está por aqui. É o usufruto. Mas ele é forçado a deixar quando deixa a Terra. Não é a posse real. A posse real não é essa que temos aqui. Nós, segundo ele, nada vamos levar do que utilizamos no corpo. Mas vamos levar tudo que se refere à alma. A inteligência, os conhecimentos, a moralidade, o afeto. Aquilo que a traça não corrói e os ladrões não roubam. É isso que nós vamos levar. E ele vai mais além. Ele vai dizer que não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã não vos pertence.
A grande maioria de nós ou vive no passado, que serve de base e estrutura para sermos quem nós somos. Porque se apagarmos o passado, quem somos? Então, é esse passado que forma quem nós somos hoje. Ou vivemos no futuro, com as nossas preocupações, sem saber nem se vai acontecer. E esquecemos um momento primordial, o presente. Daí ele dizer, hoje, agora. É essa a lição que Jesus vai nos dizer. Porque não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã. A cada dia basta a sua necessidade. Um dia de cada vez. Porque talvez amanhã não estaremos aqui encarnados. E o que eu fiz do meu dia hoje? Vivemos como se nunca fosse morrer, vai dizer o Dalai Lama. E morremos como se nunca tivéssemos vivido. Está na hora de acordar. A outra lição é uma lição bastante peculiar. É a lição da autoanálise. Jesus fala a lição de autoanálise? Fala. Trazem-nos para ele uma mulher que diz que foi pega em adultério. E a frase é: aquele que tivesse pecado, atire a primeira pedra. Era uma pegadinha. Jesus ensinava amor e perdão. E a lei de Moisés era clara. Olho por olho, dente por dente. Aprendei-me aqueles que estão equivocados. E a mulher, segundo eles, tinha cometido adultério. Eles trazem aquela mulher até o Cristo. Senhor, a lei manda que apredeje-me. E tu, que dizes? Ele fica em silêncio. Vai dizer aos estudiosos, os exegetas, que ele rabiscava na areia. Ele começa a rabiscar, digamos assim, qualidades menos dignas de todos que estavam ali. E aí quando alguém torna a questionar, porque se ele falasse, não perdoe, ele ia contra Moisés. Se ele falasse, apedrejem, ele ia contra o que ele está pregando, amor e perdão. Ele não vai nenhum nem outro. Ele vai para a autoanálise. Atira a primeira pedra. Aquele que estiver sem erro. Conta que os mais velhos foram deixando as pedras cair primeiro, até os mais jovens. Essa é a lição da autoanálise. Refletir. Qual é o meu? Ele vai mais além. Não julgueis para não seres julgados, porque com a mesma medida que julgardes, a vós também serão medidos. Então, o que Jesus quer dizer? O companheiro divino que sabia examinar, sem julgar, muito menos punir, soube ser compreensivo e generoso com os necessitados. E nós não somos. O ser humano atinge a maturidade quando aprende a ter uma postura saudável, uma atitude correta no convívio com semelhança. Logo, o Mestre, na sua divina sabedoria, aconselha-nos a buscar-nos dentro de nós a autoanálise, o autodescobrimento, para não apontarmos falsamente defeitos alheios e criticar os outros. Por quê? A partir do momento que passamos a nos conhecer, a nossa consciência se torna lúcida e vamos nos aprimorando. E ele vai mais além. Talvez a gente não compreendeu, ele vai dizer assim: por que vês um arqueiro no olho do vosso irmão e não vês uma trave no vosso olho? Por quê? Joana de Ângeles vai dizer que nós somos homens espelhos, que enxergamos nos outros aquilo que nós somos. Então, se eu vejo um defeito alheio, é porque eu tenho, num grau menor ou maior, ou ele está inativo, mas eu tenho. Eu só reconheço no outro aquilo que eu tenho. Então, se eu estou vendo um cisco no olho, mas eu estou com trave aqui. Santo Agostinho, na questão 919a, em resposta a 919, ele vai dar uma série de sequências para a gente se autoconhecer. Não é a abordagem aqui, mas tem uma frase peculiar que é muito cara. Ele vai dizer que nós devemos observarmos se estamos praticando alguma ação que censuraríamos nos outros e que não temos coragem de confessar para nós mesmos, mas apontamos nos outros. Mas estamos fazendo a mesma coisa. Essa é a lição da autoanálise. Hoje nós não atiramos as pedras nos outros, não aqui no nosso acidente, mas atiramos pedras piores. A pedra da maledicência, a pedra da crítica, a pedra da indiferença, a pedra do desamor.
E são pedras que doem muito mais. Nós não temos a consciência de uma pedrada dessa numa alma frágil. Mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não tornes a errar. Diante do equívoco, eu peguei emprestado para me dizer que eu roubei essa garrafinha. Eu posso julgar o ato equivocado, mas não a pessoa, porque ela pode se restaurar. O ato, sim, ele pode ser julgado, mas a pessoa tem que se usar da misericórdia para com ela. Vai e não torne-se a pegar. Uma nova chance. Nós temos recidivas chances de nos melhorarmos. E essa é a reencarnação. Nós estamos aqui, numa oportunidade bendita de reaprendermos de novo, porque há milênios nós vemos vivenciando, no ecoar dos séculos, a mensagem. E equivocadamente nós escolhemos outros caminhos, o tempo inteiro. E aí ele vai falar sobre uma lição, a lição da paz. Jesus fala a lição de paz? Fala. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue ao juízo, o juiz não te entregue em guarda, e lá seja lançado em prisão, e de lá só sairás quando pagares o último ceitil. Nós estamos a caminho com os adversários. Talvez na família, no trabalho, na sociedade. Reconcilia-te depressa. Porque estamos a caminho. Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Se alguém te convidar a uma milha, ande com ele 2. Porque na primeira milha a gente não tem muito o que conversar, vai ali resmungando. Na segunda você é obrigado a puxar um assunto. Daqui a pouco você vai ver que a pessoa não era bem isso que você pensava. Os nossos preconceitos. Nós julgamos sem nem conhecer, sem nem saber o que é. Daí ele dizer que quando alguém te ferir numa face, apresente-lhe a outra. Não é dar a outra face para apanhar. Se alguém te magoou, compreenda. Se alguém te ofendeu, perdoe. É o contrário. É fazer o bem com aquele que está fazendo o mal. Dar a outra face. É dizer, eu tenho uma resposta diferente para você. Porque se perdoardes os homens as vossas ofensas, vosso Pai Celestial também perdoará a vós. E assim estaremos começando a sermos pacíficos, restabelecendo a ordem, aprendendo que do mesmo jeito que o outro precisa, eu também preciso. Porque é na vida de relação, vai dizer Kardec no livro Céu e Inferno, que a gente cresce. É juntos que a gente vai elaborando as nossas diferenças, equilibrando os nossos sentimentos. É no cadinho da vivência, no dia a dia, que nós vamos restabelecendo a ordem do amor, da paz, do discernimento, do autoconhecimento. E tem mais uma lei. A lição da perseverança. Aquele que põe a mão do arado e olha para trás, não está apto ao reino de Deus. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Essa parte, esse versículo, eu coloquei ele aqui na íntegra, porque a gente não é um versículo que a gente usa muito, usualmente, mas ele é bem atual. Vocês vão entender por quê. Lá em Mateus ele vai dizer assim: então sereis entregues à tortura e vos matarão, e serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar-se e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. E ele vai emendar essa questão com uma questão bastante simples. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é a porta da perdição. O caminho que conduz à vida é apertado, e poucos são que por ela passarão. O tema é tratado
no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos. Refere-se justamente à luta entre as facilidades que o mundo das ilusões nos proporciona e a dificuldade que encontramos no caminho da transformação interior. A porta da salvação é estreita, porque leva o homem a transpô-la, fazendo grandes esforços para vencer as suas más inclinações. E aí, conhecida a tão famosa frase, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porta estreita é sinônimo de responsabilidade, de trabalho, de esforço interior, de maternidade, de paternidade, encargos espinhosos, mas também de grande aprendizado, de grande valorização da vida. Não oferece nenhum atrativo. Requer renúncia, requer esforço, requer determinação, requer amparo, requer amor. E aí, muitos acabam por preferir a porta larga. Porque é mais fácil. Estamos no mundo de provas e expiações. É natural compreender que a humanidade escolha o que parece mais fácil. Mas, infelizmente, é o caminho da perdição. De que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? À medida que nós, homens, vamos nos elevando, trabalhando em nós, pela regeneração de nós mesmos, traremos para fora a regeneração do planeta Terra. E o planeta será mais bem frequentado. Mas depende de nós começarmos a transformação. Caiba Schutter vai dizer que a vida na Terra é a vida eterna. Ou seja, se estamos esperando o outro lado da vida para começar a viver, é aqui e agora. É a vida na Terra, é o aperfeiçoamento do Espírito. Aquele que assim compreende, eleva-se, dignifica e livre dos entraves materiais sobre o que já temos de acessíveis aos sofrimentos, vamos alcançando a felicidade, livrando dos entraves que nos prendem às cruéis cadeias. E aqui nós trazemos uma frase do apóstolo dos gentios, bastante conhecida. Ele vai dizer, num dos seus diálogos, por que te detens? Nós já conhecemos. Isso não é novo. Conhecemos todas as lições. Só nos resta aprender a vivenciá-las. Então, por que nos detemos? Ninguém põe remendo novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho fortalecerá o couro e se derramará e estragará o vinho. O que o Cristo quer dizer? Se põe vinho novo em vasilhas novas. Ele está nos convidando mais uma vez à transformação. É nisso que consiste essa proposta. Coisas novas, novas atitudes, novos tudo. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, façais vós a eles. Aí está a lei e os profetas. Queremos seguir a lei? Queremos seguir o que os profetas nos dizem? É só isso. Quem se candidata? Muito bem. E a Amélia Rodrigues, como começamos, nada como encerrar com ela. Ela vai dizer que é a mais comovente história que já se escreveu. O maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo é começar a vivê-lo. Conhecê-lo é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida. Eis a vida de Jesus, a perene alegria, a boa mensagem de júbilo. A missão de Jesus: eu vim para que em mim tenhais vida e a tenham em abundância. Eu vim e aquele que ouve a minha voz conhece a verdade. Eu vim para que todos que ouçam a minha voz saibam da verdade. Que tenhamos ouvidos de ouvir, porque a voz ecoa há milênios. Os tempos são chegados.
Está na hora de tomar a charrua, revolver a terra dos nossos corações e deixar a semente germinar 30, 60, 100% e não olhar mais para trás. Caminhamos, porque a hora é chegada. Não temos mais tempo. Jesus é a essência desse amor. Se Deus é amor, Ele a vivenciou em plenitude, em abundância, e disse que nós também a teríamos, se quisermos. A escolha está aqui, em nossas mãos. Basta dizermos: é agora, Senhor. Seguirei contigo, onde quer que fores. A nossa gratidão a todos os amigos aqui presentes nos 2 planos da vida: paz, luz, esperança e amor sempre.